Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Sinqia, referente ao primeiro trimestre de 2019. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Tiago Rocha, diretor de RI, José Leone, gerente de RI, Daniel Fessi, gerente financeiro e Olavo Aires, analista de RI. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico ri.sinqia.com.br, onde também encontra-se disponível para download o release e a apresentação da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Bernardo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela presença na nossa conferência de resultados. Eu vou começar pelo slide número 3, relembrando alguns eventos recentes. O primeiro deles, a aquisição da DS Prev, mais uma empresa do segmento de software para rapidez, que vem somar as aquisições anteriores que já fizemos nesse setor e amplia o portfólio de soluções e nossa carteira de clientes. Em segundo lugar, o pagamento de dividendos, que será feito a partir do dia 21 de maio, no montante total de 648 mil, ou seja, R$ 0,056 por ação. E, por fim, com relação aos auditores, atendendo ao processo de rodízio e também pela negociação de melhores condições comerciais, informamos a substituição da PwC pela Deloitte já nesse primeiro trimestre de 2019. Agora, antes de dar continuidade à apresentação dos slides, eu gostaria de reforçar dois aspectos importantes que precisam ser observados nesse primeiro trimestre. Primeiro, a efetivação de mais duas aquisições, que somadas aqui realizamos no final de 2018, totalizam 3 aquisições nos últimos 5 meses. Anteriormente, havíamos feito 9 aquisições em 13 anos. Ou seja, nós decidimos acelerar a estratégia de crescimento inorgânico com base na experiência que já adquirimos em aquisições, na maturação de várias negociações que vínhamos conduzindo paralelamente e também graças ao momento favorável da companhia. O segundo aspecto diz respeito ao importante aumento na carteira de receitas recorrentes contratadas, mais de 43% superior ao mesmo período do ano anterior. Esse volume vem parte das aquisições recém-efetivadas e parte do aumento do volume de vendas. Essas informações vão ser detalhadas mais à frente na nossa apresentação, mas eu acho importante mencioná-las logo no início, para que elas sirvam de panos de fundo para um melhor entendimento dos resultados que vamos ver a partir de agora. Lembrando que temos, então, nesse trimestre, 3 processos de integrações de empresas adquiridas acontecendo simultaneamente e um grande volume de implantações de nossos softwares em pleno andamento, né? Como resultado disso, a gente vai verificar uma ligeira compressão das margens, momentânea, mas que vai ter como contrapartida um crescimento mais acelerado, ou já tem um crescimento acelerado como contrapartida, que por sua vez vai trazer maiores ganhos de escala e melhor rentabilidade nos trimestres futuros.
Então, entendemos que com isso nós demos mais um passo importante na escalada de construir a maior e melhor empresa de software do mercado financeiro brasileiro. Bom, obrigado pela atenção até agora. Eu vou dar início à apresentação pelo slide de número 3. O slide número 3, o gráfico da esquerda, mostra que a receita líquida trimestral foi de 38,5 milhões, o maior valor já observado em primeiro trimestre, representando um crescimento de 18,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já nos últimos 12 meses, a receita líquida foi de 148 milhões, 9,2% acima da verificada no primeiro trimestre de 2018. No gráfico da direita, observamos que a receita recorrente atingiu a marca de 32,3 milhões nesse trimestre, 19,5% de aumento em relação ao ano anterior e representando 83,8% da receita total. No acumulado dos últimos 12 meses, a receita recorrente cresceu 19,2%, atingindo a marca de 121 milhões e 81,8% da receita total. Passando agora para o slide número 4, no gráfico da esquerda, o lucro bruto foi de 12,2 milhões, em linha com o valor do mesmo período do ano anterior. A margem bruta teve queda para 31,7, pressionada momentaneamente, principalmente pelos custos extraordinários de integração das adquiridas e com um grande volume de implantações simultâneas e com o aumento das atividades de pesquisa e desenvolvimento, que no nosso caso são integralmente contabilizadas como custo. No acumulado do ano, o lucro bruto teve um pequeno acréscimo em relação ao ano anterior e atingiu 52,9 milhões, com margem de 35,8%. No gráfico do centro, observamos um acréscimo das despesas, que atingiram 12,1 milhões, o equivalente a 31,4% da receita líquida. Também trata-se de um aumento momentâneo, ocasionado principalmente pelas despesas extraordinárias relacionadas aos processos de M&A, a consolidação e a integração dessas empresas adquiridas, além de gastos relacionados à divulgação da nova marca da empresa. 26,2% da receita líquida do período. Ainda no slide 4, no gráfico da direita, o EBITDA no trimestre foi de 3,6 milhões, 0,9 milhões inferior ao do mesmo período no ano anterior, em razão dos itens já abordados anteriormente. No acumulado de 12 meses, o EBITDA atingiu 18,3 milhões, com margem de 12,4%. Eu vou passar agora a palavra ao nosso gerente de RI, José Leone, que vai seguir com o detalhamento dos resultados. Leone, com você. Obrigado, Bernardo. Bom dia a todos. Bom, agora no slide número 5, que trata da unidade de software, a receita líquida dela totalizou 24,8 milhões no trimestre, 64% da receita total da companhia, e representou também o maior valor em um primeiro trimestre, um aumento de 12,9% sobre o primeiro TRI de 18, principalmente pelo aumento de 17,2% na receita de subscrição, que é recorrente, e que foi recorde de 21,1 milhões, com crescimento proveniente do inorgânico de 2,8 milhões pela consolidação da Consult Brasil, da Athena e da ADS Prev. E o crescimento orgânico também de subscrição foi 0,3 milhão de reais. O lucro bruto de software alcançou 9,1 milhões no trimestre, uma queda de 10% contra o primeiro TRI de 18, explicado pelo aumento dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação de 0,8 milhão contra o primeiro TRI de 18, lembrando que esse investimento ele é integralmente contabilizado no resultado da unidade de software, como custo. Tá? Além disso, houve 0,6 milhão em custo extraordinário com integração das adquiridas.
Também vale lembrar que a partir do ano passado nós fizemos ajustes no nosso modelo comercial e passamos a subsidiar o custo de algumas implantações para reduzir o custo de troca de softwares por parte dos nossos clientes, que se mostrou uma estratégia bastante acertada para converter vendas. Com isso, e pela consolidação das 3 adquiridas que eu comentei, que ainda apresentam uma margem bruta inferior à média orgânica, a margem bruta total de software caiu 9,8 pontos para 36,8%. Bom, vale ressaltar que a lucratividade das adquiridas segue um padrão de curva J, após as aquisições, inicialmente diminuindo com itens extraordinários e depois aumentando progressivamente, trimestre a trimestre, conforme esses itens se reduzem e as sinergias vêm à tona, a exemplo do que aconteceu após a aquisição da TTPS. Agora, passando para o slide número 6, a gente traz à esquerda o valor bruto da carteira de contratos recorrentes de software, que o Bernardo já mencionou no início da apresentação, cujo valor saiu de 79,1 milhões no primeiro TRI do ano passado para 113,5 no primeiro TRI deste ano, um aumento de 43,5%, sendo 14,8 orgânico e 28,7 inorgânico, comprovando que a gente entrou em uma nova rota de crescimento de receita que vai ocorrer após a conclusão das implantações, o que traz bastante segurança em relação ao nosso futuro e ao que a gente vem construindo desde o ano passado. Já o gráfico à direita desse slide, a gente detalha os custos trimestrais com pesquisa, desenvolvimento e inovação para atualização tecnológica dos softwares, volume que cresceu 0,8 milhão, como eu já comentei, e deve se ampliar ainda mais, impactando no curto prazo a lucratividade. Passando para o próximo slide, o slide número 7, que trata da unidade de serviços, ela apresentou receita líquida de 13,8 milhões no TRI, 36% do total das receitas da empresa, com forte crescimento de 28,8% sobre o primeiro TRI 18, relacionado à expansão principalmente de 24,1% no outsourcing, pelo aumento da demanda por terceirização, e também ao crescimento de 54,3% em projetos, principalmente os de inovação executados pelo nosso laboratório Torque, que foi lançado ano passado. Com isso, o lucro bruto de serviços foi de 3,1 milhões no TRI, um aumento considerável de 60,3% contra o primeiro TRI 18, com a margem bruta também crescendo 4,5 pontos, atingindo 22,5%. No próximo slide, o slide 8, o gráfico da esquerda, a gente detalha o caixa bruto, que apresentou um saldo de 24,6 milhões, uma queda de 1,4 milhão, relacionada principalmente ao pagamento das aquisições de Athena e ADS Prev, que foram feitas agora no primeiro TRI, uma em janeiro e outra em fevereiro. Também houve um aumento de saldo de contas a receber de quase 8 milhões, aquisição de imobilizado intangível, pouco superior a 5. A gente amortizou parcelas de aquisição e dos financiamentos de 3 milhões. E, além disso, a gente teve um depósito de 3 milhões de reais relacionado a garantias das debêntures que foram emitidas no mês de fevereiro. Lembrando que essas debêntures entraram 32 milhões no caixa no primeiro TRI e mais 18 milhões no caixa no segundo TRI, conforme já divulgamos. No centro, a dívida bruta aumentou 36,9 milhões, um crescimento de 32,7 milhões, quase totalmente relacionado a esses 32 milhões da primeira emissão de debêntures que a gente fez, que totaliza 50 milhões. E também teve um crescimento de 4,2 milhões nas dívidas de aquisição, pelas parcelas que a gente tem a pagar de Athena e ADS Prev. Com isso, a dívida líquida, que é o gráfico à direita, apresentou um saldo de 45,3 milhões no final do primeiro TRI deste ano, um aumento de 38,4 milhões, representando 2,5 vezes o nosso EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, um aumento temporário por conta das aquisições realizadas, mas em um patamar considerado adequado para a companhia. Bom, agradeço e devolvo a palavra ao Bernardo para o último slide. Obrigado, Leone. Para finalizar o slide 9, eu gostaria de reforçar que nós continuamos firmes na estratégia de acelerar o nosso crescimento. E para isso, nós aumentamos a velocidade
em que fazemos aquisições. Fizemos 3 em 5 meses. Estamos conduzindo também um número recorde de implantações simultâneas de nossos softwares, que garantirão um crescimento contínuo das receitas recorrentes. E, por último, com a experiência de 12 aquisições já realizadas, estamos fazendo as integrações das empresas adquiridas cada vez mais rápido e trazendo à tona as sinergias dessas aquisições recentes já nos próximos trimestres. Enfatizo que esse primeiro trimestre de 2019 foi um marco na consolidação da Sinqia como o maior provedor de soluções para o setor financeiro brasileiro. Estamos confiantes e seguiremos firmes nessa estratégia. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. Não havendo perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Bernardo para últimas considerações. Sr. Bernardo, prossiga com suas considerações finais. Mais uma vez, agradeço a presença de todos em nossa teleconferência e permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Muito obrigado. Obrigada. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2019 da Sinqia está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.